meu nome é Luciana. Eu fui convidada aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Síndrome de West. Então, o que é a Síndrome de West? Primeiramente, eu queria falar sobre um conceito da força-tarefa da ELI do ano passado, de 2021. Essa força-tarefa, ela tentou definir melhor essas síndromes epiléticas na infância. Então, a Síndrome de West, ela compreende um grupo maior que a gente chama de Síndrome dos Espasmos Infantis, que compreende a Síndrome de West e outras síndromes que não têm a característica tão certa como a Síndrome de West. O que consiste a Síndrome de West? Então, como o próprio nome diz, são espasmos infantis, espasmos epiléticos, que são contrações abruptas, de membros superiores, membros inferiores, que podem ser em flexão ou extensão. Além disso, nós temos um eletro muito característico, chamado ipsaritmia, um eletro muito desorganizado, amplo, ondas lentas, espículas, ondas agudas, de forma muito anárquica e aleatória. Além disso, que nós chamamos de tríade, é a parada do desenvolvimento, ou parada ou até regressão. Voltando um pouquinho lá do eletro, nem sempre o eletro é característico. Pode ter eletros com padrões não tão característicos, mas com descargas multifocais. Bom, falamos então o que é a síndrome, as características da síndrome, e eu gostaria de falar aqui dos diagnósticos diferenciais. Então, muita gente pergunta se tem espasmos epiléticos, espasmos, mioclonias, se isso é síndrome de West. Então, tem algumas síndromes, algumas características na criança que podem simular a síndrome de West. Então, mioclonia do sono, algumas síndromes epiléticas que têm as mioclonias, até as cólicas abdominais podem simular, que é um grande problema, porque às vezes isso retarda o diagnóstico. Muitas vezes a gente fica pensando que são síndromes mais do lado mais benigno e acabam não diagnosticando. Então, sempre que tiver uma suspeita, lembrar da síndrome de West. Qual é a faixa etária que ocorre? Então, foi pela força-tarefa entre 3 a 12 meses. Antes de 3 meses, a criança pode ter os espasmos infantis, mas lembrar que nós temos algumas síndromes, a encefalopatia epilética do desenvolvimento pode ocorrer antes dos 3 meses. Então, antes dos 3 meses, pensar nessa outra entidade. Após os 12 meses, também pode apresentar, mas é menos frequente. Até 2 anos, a gente pode ter a síndrome de West. E depois dos 2 anos, o que acontece? A criança pode desenvolver outros tipos de epilepsia. Então, a síndrome de Lennox-Gastaut, uma epilepsia focal, uma epilepsia multifocal. Por isso que é muito importante a gente entender que a síndrome de West não é um diagnóstico simplesmente. A gente tem uma etiologia por trás deste diagnóstico. O diagnóstico, ele é só um diagnóstico neurofisiológico. Então, para a gente direcionar um pouco o tratamento. O tratamento, como é feito? Então, seria um outro vídeo, mas basicamente a vigabatrina e os corticoides, que são os tratamentos mais eficazes para essa síndrome.